Então, para a gente começar aqui, eu tenho esse circuitozinho bem simples, que ele mostra para a gente aí uma corrente elétrica de 10 amperes, né? Chegando aqui no ponto A, e obviamente que ela vai ter que sair aqui no ponto B. E eu tenho dois resistores aqui em paralelo. Então, qual que seria o nosso padrão aqui para a gente resolver esse tipo de questão? A gente calcularia qual seria a resistência equivalente desse trecho aqui, né? Calcularia o REC, depois a gente calcularia a tensão que está nesse ponto, e aí, como eles estão em paralelo, eu aplicaria a tensão dividido pela resistência, saberia qual era a corrente que estava aqui em cima, e depois saberia qual era a corrente que estava aqui embaixo. Outra ideia da gente poder fazer isso sem que a gente haja necessidade de calcular essas tensões que estão aqui em cima, a gente pode se basear simplesmente no seguinte fato. Ó, bora lá. A gente sabe aqui que, como eles estão em paralelo, a DDP que está no resistor IN, chamar aqui de V1, ela vai ser a mesma DDP que vai estar aqui, né, no resistor 2, porque eles estão em paralelo, e isso vai ser a mesma DDP que está entre os terminais A e B, certo? Você sabe que a gente pode calcular essa DDP1 como sendo o produto de R1 vezes a corrente 1, e isso ser igual a R2 vezes a corrente de 2. Ou seja, aqui passa uma corrente, nós vamos chamar de 2, e aqui passa uma corrente que nós vamos chamar de 1. Tá? Outra coisa que a gente sabe é que se chega uma corrente aqui, e nesse caso de 10 amperes, pela nossa lei de Kirchhoff, né, a corrente 1 somada com a corrente 2, ela tem que ser igual a 10 amperes. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente utilizar essa proporcionalidade que vai ter aqui entre os resistores em paralelo, sempre respeitando essas relações aqui, ó. Essas são as relações mandatórias do nosso circuito, tá? E aí, se a gente utilizar essas relações de proporcionalidade, fica mais fácil, né, depois que a gente pratica, obviamente, bastante, a gente achar essas correntes que circulam em cada um desses resistores que estão em paralelo. Por exemplo, aqui, o que acontece? Nesse resistor aqui, a gente vê que o valor dele aqui é 3, tá? E nesse aqui de baixo, o valor é 2. Então, qual que seria a relação proporcional inversa? Esse resistor que tem 3 ohms, obviamente que a corrente que vai passar por ele, pelo fato dele ser um resistor maior do que o de baixo, tem que ser menor. Já o de baixo, né, ele vai ter que ser uma corrente maior. Então, o que a gente diz? A gente diz o seguinte, ó, aqui em cima, a gente vai pegar os valores inversos. A corrente que passa aqui, ela vai ser, vou pegar o valor desse resistor bem aqui, ó. E o lá de cima eu vou colocar embaixo. O que vai passar aqui, ó, é 3x. Certo? E por que que eu fiz isso? Porque, olha só, se a gente chamar essa corrente aqui de x, que vai passar em cima e embaixo, a ideia é achar o valor de x. E observe que eu estou respeitando essa ideia bem aqui, ó. Por que que eu estou respeitando? Porque se eu pegar lá em cima e multiplicar 3 vezes 2x, eu acho 6x. E aqui embaixo é a mesma coisa. Se eu multiplicar, então, 2 vezes o 3x, eu acho também os 6x. Ou seja, eu estou respeitando aquela condição inicial do paralelo. Certo? E aí, o que acontece? Utilizando agora essa segunda propriedade, a gente sabe que essas correntes aqui, ó, 2x somada com 3x, tem que ser igual a 10. Logo, daqui eu consigo achar que o nosso x vai ser 10, dividido por 2 mais 3, 5. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, o valor do nosso x, ele é igual a 2. Isso significa que aqui em cima, a corrente que tem que ser 2 vezes o valor de x,
ela vai ser 4 amperes. E aqui embaixo, que seria o valor de 3 vezes o X, será 3 vezes 2, 6 amperes. Então, aqui, né, esse primeiro exemplo, ele foi um exemplo que ele mais para demonstrar que essa relação ela vai ser válida, né? Então, por isso que ele demorou um pouco mais. Mas vocês observem que, de fato, dá para a gente poder fazer essa conta. Se a gente fosse fazer a conta normal, a ideia era, primeiro, fazer o equivalente entre 3 e 2, que seria produto pela soma, então é 3 vezes 2, dividido por 3 mais 2. Isso aqui, então, dá 6 dividido por 5, que dá 1,2 ohms. Uma vez que eu achei, então, essa resistência equivalente, o meu U entre A e B, ele seria, então, a resistência, que é 1,2, vezes a nossa corrente, que é 10 amperes. Isso aqui daria para a gente 12 volts. Beleza? E aí, sim, eu posso calcular, então, a corrente I1 lá em cima como sendo 12 dividido pela minha resistência, que nesse caso lá é 3 ohms. Isso aqui daria para a gente 4 amperes. E a corrente 2, que seria, então, o mesmo 12 dividido por 2 ohms, que daria 6 amperes. Então, vocês estão observando que o valor aqui, né, ele deu o mesmo, né, e tem que dar o mesmo. Só que, a partir do momento que a gente pega a prática com essa situação bem aqui, fica muito mais apto a gente poder achar. E olha que isso aqui é apenas parte, é um trecho de um circuito, tá? Isso aqui é só um trecho de um circuito onde eu sei qual é a corrente que está incidindo por ele. Eu não sei nada sobre o DDP, que vai estar entre A e B, tá? Então, fica fácil, né? Fica bem interessante essa ideia de utilizar essa proporcionalidade. Vou passar aqui para o próximo exemplo. Olha só. Nesse próximo exemplo aqui, eu tenho aqui, então, uma corrente que está chegando nesse trecho. É uma corrente de 35 amperes. E aí, óbvio que vai uma parte para cima e uma parte para baixo. Então, eu vou utilizar, novamente, a relação de proporcionalidade, só que inversa aqui. Então, lá em cima, vai passar 2x, e aqui para baixo vai passar 3x, certo? O que a gente já aprendeu? Que esse 2x somado com 3x tem que dar a corrente que está chegando, que nesse caso é uma corrente de 35 amperes. Logo, o nosso x ele vai ser 35 dividido por 5. Isso vai dar para a gente um valor de 7. E aí eu consigo, então, descobrir que a corrente que está passando aqui vai ser 2 vezes 7, que vai dar 14 amperes. E aqui embaixo vai ser 3 vezes 7, que vai dar 21 amperes. Certo? Novamente, essa corrente vai chegar bem aqui nesse trecho. Nesse trecho, ela vai para o outro trecho aqui. E o que vai entrar no outro trecho é o mesmo 35 amperes. Aqui, novamente, vamos aplicar a mesma ideia. Vou fazer a relação aqui inversa. O que vai para cima vai ser o 3x, o que vem para baixo é o 4x. E eu sei que 3x mais 4x tem que ser igual à corrente que está chegando, que é 35. Daqui, o nosso x ele vai ser 35 dividido por 7, que dá 5. Logo, a corrente nesse trecho aqui vai ser 3 vezes o x, se o x é 5, aqui então vai ter 15 amperes. E aqui embaixo vai ser 4 vezes o x, e vai dar, então, 20 amperes. Beleza? E nesse outro trecho aqui, também vai estar chegando 35 amperes. E aqui é o seguinte, quando a gente tem números grandes, né, que nem esse aqui, a gente pode dar uma simplificada neles, né, se for possível. Por exemplo, se eu pegar aqui o 200 e o 800, se eu dividir tudo por 200, isso aqui passa a ser 1
isso aqui passa a ser 4. Ou seja, é equivalente utilizar esses dois valores, 1 e 4. E aí, se o 1 está na parte de cima, ele vem para a parte de baixo. Então, aqui fica um x e aqui vem 4x. Novamente, a mesma ideia. Aqui eu já sei que o valor de x ele vai dar 7. Por quê? Porque 1x mais 4x vai dar 5x. E 5x tem que ser igual a 35. Logo, x vai ser igual a 7. Então, em cima vai ser 4 vezes 7. Então, 4 vezes 7 vai dar 28 amperes. E aqui embaixo vai dar o próprio 7 amperes. Então, até aí, tem alguma perguntinha aí? Turma? Se eu vou poder aqui. Não, pode seguir. Tranquilo, né? Então, bora lá. Agora, por exemplo, se a gente pegasse um circuito que tivesse mais de dois resistores em paralelo. Então, se eu tenho mais de dois resistores em paralelo, a ideia aqui, ela vai ser que a gente faça a mesma ideia de proporcionalidade. Só que aí fica um pouquinho mais trabalhoso, mas funciona da mesma forma e é muito mais tranquilo do que, de repente, realizar outro método. Então, vamos lá. Aqui a ideia é o seguinte. Primeiro, quando eu tenho mais resistores em paralelo, geralmente o que você faz quando vai calcular essa resistência aqui? Se é resistência em paralelo de todos, a ideia é tirar o MMC. Então, nesse caso, nós vamos também utilizar a ideia do MMC. Então, se eu tirar aqui o MMC entre os valores 2, 3, 4 e 6, o valor aqui vai ser 12, certo? Então, aqui é como se agora eu pegasse esse MMC e ele fosse o nosso 12x, tá? Para a gente poder achar a nossa proporcionalidade. E aí, eu vou vir dividindo por cada resistor. Por exemplo, 12x dividido pelo primeiro aqui, ó, que é 2, vai dar, então, um valor de 6x. Então, significa que a corrente aqui, ó, a nossa proporcionalidade vai ser 6x. Se a resistência é menor, significa que a corrente que vai passar naquele trecho, ela vai ser maior. E da mesma forma, vou fazer com o restante. Então, 12x dividido pelo segundo, que vale 3, vai dar para a gente uma corrente de 4x. Então, aqui vai passar 4x. 12x dividido por 4 vai dar 3x. Então, nesse trecho aqui vai passar 3 vezes x. E aqui, por último, 12x dividido por 6 vai dar para a gente 2x. Então, aqui nesse trecho embaixo, vai descer uma corrente de 2x. E aí, novamente, aquela ideia. A soma de todas essas correntes que saíram desse nó aqui tem que ser igual a 30. Então, vamos lá. 6x mais 4x mais 3x mais 2x tem que ser igual a 30. Então, aqui eu tenho 15x igual a 30, x é igual a 2 amperes. Logo, se o x é igual a 2, a corrente que está passando aqui vai ser 6 vezes 2, 12 amperes. Nesse trecho aqui, ó, 4 vezes 2, 8 amperes. Nesse trecho aqui de baixo, 3 vezes 2, 6 amperes. E nesse trecho aqui subindo, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4 amperes. Então, a ideia vai ser a mesma, só que quando eu tenho mais de dois resistores, eu utilizo o MMC. Tá? Bom, alguém quer tentar aí nesse primeiro exemplo aí, esse do 4? Exemplo 4 aí, essa primeira opção? Vocês estão com um caderno aí? Lápis, tablet na mão? Vamos lá, vocês querem tentar aí?
Só para ver se vocês captaram a ideia aí. Bom, eu vou continuar aqui então. Beleza, então bora lá. Seguinte, aqui, ó. Bora lá. Deixa eu ver aqui, responder alguma coisa. Qual é o MMC entre 2, 3 e 6? Vai ser 6, né? Exatamente. Vai ser 6. Deixa eu ver. Fez de cabeça, foi? Olha lá. Então, o MMC aqui, ó, entre MMC entre 2, 3 e 6, 2, 6, 3, ele vai ser o próprio 6. E aí, já fazendo aquela conta rápida, 6x dividido por 2, aqui vai passar, então, 3x. Nesse trecho aqui do centro, vai dar 1x. E nesse trecho aqui de baixo, vai dar 2x. Então, a gente sabe que a soma tem que ser igual a 66. Então, se eu somar todas essas correntes, vai dar o quê? 3x mais 1x mais 2x, 6x. Então, 6x é igual a 66. X é igual a 11. Logo, aqui nesse trecho eu vou ter 3x, então dá 33 amperes. Aqui nesse trecho eu vou ter 1x, então é só 11 amperes. E aqui nesse outro trecho, 22 amperes. Então, observa que ele fica bem mais rápido, né, e intuitivo, né, na hora da gente poder fazer essas contas aqui, quando a gente consegue entender e aplicar isso aqui. Óbvio que no comecinho aqui, né, ele pode parecer ser um pouco lento, né, parece que dá mais trabalho, mas aí, à medida que você vai fazendo exercício, fica mais prático e você consegue fazer essas contas de cabeça. Então, tá. Bom, aqui, ó, eu percebo que nesse exemplo aqui, dá para a gente dar uma simplificada, né? Se eu dividir todo mundo por 5, né? Dividir todo mundo por 5, eu consigo fazer a minha análise mais fácil. Vou botar aqui. Vamos lá, se eu dividir todo mundo por 5, esse 5 aqui ele passa a ser igual a 1, o nosso 10 ele passa a ser igual a 2, e o nosso 15 ele passa a ser o nosso 3. E aí, como é que ficaria aqui, né? O MMC desses três aqui, ó, desses três camaradas aqui, de 1, 2 e 3, ele é o próprio 6, certo? Então, esse nosso 6x dividido por 1, então vai dar o quê? 6x dividido por 1 vai dar o próprio 6x. 6x dividido pelo segundo, que é 2, vai dar 3x. E o nosso 6x dividido por 3 vai dar para a gente 2x. Logo, nesse trecho, vai passar 6x, nesse trecho vai passar 3x, e nesse trecho aqui vai passar 2x. O nosso x aqui vai ser igual a 66 dividido por 11, né? Porque 6 mais 5 vai dar 11. Então, x aqui é igual a 6. Logo, nossas correntes aqui vão ser 6 vezes 6, 36 amperes. Aqui nesse trecho, 3 vezes 6 vai dar 18 amperes. E aqui nesse trecho aqui vai dar 2 vezes 6 dá 12 amperes. Beleza? Então, essa é a primeira parte aí da nossa ideia de hoje. E espero aí que vocês tenham entendido e captado essa ideia aqui para poder facilitar. A partir de agora, a gente vai para os métodos dos
potenciais, tá? Esse aqui a gente aplica bastante, tá? Mas ele facilita muito a análise de questões. A ideia vai se basear no seguinte: quando você caminha, né, a favor do nosso campo elétrico, né, esses potenciais eles vão diminuindo, né? Então, se eu tenho uma carga positiva, por exemplo, né, à medida que ela vai andar sempre aqui no sentido, né, da diminuição desse gasto energético. Ou seja, ela vai diminuir aqui seus potenciais e ela anda nessa direção da diminuição de potencial. Em contrapartida, uma carga negativa, ela faz o processo inverso, tá? E aí é o seguinte, ó, quando eu tenho aqui, então, uma fonte de tensão, certo? Se eu digo que nesse ponto, bem aqui na bateria, eu tenho um certo potencial X, tá? Tem um ponto, a gente vai ter potencial. A gente sabe que dentro da bateria, se aqui é o polo positivo e aqui é o negativo, significa que o nosso campo elétrico ele vai estar nessa direção, tá? E o que eu vou ter, então, do outro lado? Se eu quiser saber qual seria esse potencial. Ora, se eu estou indo aqui a favor do nosso campo, o nosso potencial ele vai diminuir. Então, significa que o que vai ter aqui depois é o próprio X que tinha antes, subtraído desse potencial que está aqui. Tá? Ou seja, X menos zero. Então, essa seria a nossa diferença de potencial que tem ali nesses dois pontos. Da mesma forma que se eu for aqui para esse outro aqui, ó, se eu disser que aqui é X, observe que aqui agora o potencial está nessa direção. Então, como eu estou indo contra, eu vou ganhar esse potencial. Significa que o que vai ter aqui na saída seria o próprio X que eu tinha anteriormente, somado com o potencial que eu ganhei aqui na nossa bateria, na nossa fonte. Então, essa que seria o meu potencial que tem na saída. Agora, quando eu falo de resistor, nós vamos ter o seguinte: se eu chamar aqui de X, e aí eu tenho que analisar sempre no resistor a corrente elétrica, tá? Como é que está o sentido da corrente? Então, no resistor, o potencial que tem no resistor, ele é R vezes I. Então, quando eu estou indo no mesmo sentido da corrente, eu estou perdendo potencial. Significa que o que eu vou ter aqui na saída, ele é X menos o potencial que foi perdido ali em cima do resistor. R vezes I. Agora, se eu analiso aqui, ó, eu indo contra essa corrente elétrica, na saída eu vou ter um ganho de potencial. Ou seja, X mais R vezes I. Então, quando eu vou no mesmo sentido da corrente, eu vou perder o potencial na saída, e quando eu estou ganhando, indo contra essa corrente elétrica, eu ganho esse potencial. Então, o potencial, ele sempre é maior ou menor, dependendo aí do sentido da corrente elétrica. Né? E aí, bora lá. Bora aplicar essa ideia aí, esse exemplo bem. Observa que o valor de X aqui, ó, ele está genérico, tá? E aí uma coisa interessante é que na maioria dos exercícios, quando a gente vai analisar, você pode dizer que esse X, ele pode assumir qualquer valor, inclusive o zero. Então, o que muita gente costuma dizer é que, em um determinado ponto, você pode atribuir um 0 volts ali, somente quando a gente está falando de malha fechada. Né? Na malha fechada, a gente sabe que, pela lei das tensões, a soma das tensões é uma malha fechada, ela tem que resultar em zero. Então, em qualquer ponto daquele circuito ali, tu pode atribuir um potencial ali num determinado ponto de 0 volt. De modo que, quando você circula por aquela malha, ao chegar naquele mesmo ponto que você partiu, você vai ter o mesmo 0 volts. Tá? Então, bora lá.
Nosso primeiro exemplo aqui é ter esse circuito aí linear, certo? Aqui eu já coloquei um aterramento, e esse aterramento nesse ponto vai indicar que aqui em B eu tenho um 0 volts, certo? Então, qual que seria, então, o potencial ao passar por essa bateria aqui? Qual seria o potencial nesse trecho bem aqui? Ora, daqui para cá, a única coisa que eu tenho é essa fonte, tá? Então, a gente, pegando aqui o sinal da saída, eu vou ter um aumento, né, desse potencial. O potencial que vai ter aqui seria, então, 80 da nossa fonte mais o zero. Como esse zero ali não vai influenciar em nada, a gente pode deixar só 80 volts. Então, bem aqui nesse ponto, nesse trecho, na saída, eu tenho 80 volts. Agora, nesse ponto aqui, ao passar pelo resistor, observe que ao passar pelo resistor, eu vou estar aqui com no mesmo sentido da corrente elétrica de 2 amperes, que já foi arbitrado aí no exercício. Então, ficaria com 80 que eu tinha antes aqui de passar, menos a queda de potencial, que é dada pela multiplicação da nossa resistência vezes a corrente. Logo, o que eu vou ter aqui nesse ponto vai ser, então, 70 volts. Ao passar, então, por esta fonte bem aqui, eu vou ter o seguinte: qual o potencial que eu vou ter nesse ponto aqui? Se antes de passar por ela eu tenho 70, e observem que o sinal aqui, ó, ele está diferente, né? Ele está ao contrário, na saída dele é negativo. Significa que eu vou ter que diminuir o potencial, né? Analisando aqui, ó, eu vou diminuir o potencial quando eu venho nesse sentido aqui, tá? Então, aqui, eu vou ter o 70 que eu tinha antes, que é nesse ponto aqui, o 70, menos esse 30. Então, vou ter aqui na saída 40 volts. Então, nesse trecho bem aqui, neste ponto, tem um potencial de 40 volts. Ao passar por esse resistor, no mesmo sentido da corrente elétrica, eu vou ter, então, uma perda de potencial. Então, aqui nesse trecho, eu vou ter o 40 que eu tinha antes, menos 2 que multiplica 10, né, que é o potencial ali que eu perdi no resistor. Isso vai dar para a gente 20 volts. E, por fim, para chegar aqui no ponto A, como eu estou aqui indo nesse sentido, o sinal da saída é positivo, logo eu vou ter, então, um potencial de 20 mais 25. Isso dá para a gente aqui 45 volts. Então, esse seria, né, os nossos potenciais em todos os pontos aí desse circuito, tá? Vamos para outro exemplo aqui, que às vezes costuma cair também, que é quando você tem um ponto qualquer, VA, e aí você deseja descobrir qual seria a relação desse ponto VA com todos os potenciais que tem dentro do circuito. Vou seguir a mesma regrinha, tá? Então, eu vou começar aqui no ponto que ele chamou de VB, ele não colocou nenhum valor, então significa que o valor de VA do potencial que vai estar em A aqui, ele vai ser em função do nosso VB. Então, bora lá. Começando aqui do VB, ao passar aqui, a primeira coisa que eu encontro vai ser essa bateria. Então, na saída dela é negativo, significa que o potencial nesse ponto aqui, ele é de VB menos 60. Tá? E aí eu vou colocar logo bem aqui embaixo, de maneira direta, certo? VB menos 60. Vou passar, então, por um resistor. Agora, observe que eu estou indo nesse sentido, em direção ao ponto A, e a corrente está no sentido contrário. Então, como a corrente está no sentido contrário, eu vou ganhar um potencial aqui. Então, na saída aqui, eu vou ganhar um potencial que vai ser, então, um potencial de 2 vezes 15. Eu vou logo colocar aqui o valor 30. Vou passar agora por essa fonte, na saída positiva, então vou ganhar 20. Novamente, estou indo aqui de encontro ao resistor, então vou ganhar um potencial de 2 vezes 10, que vai dar 20 novamente. E aqui,
Por fim, até chegar no A, eu vou ganhar aqui, eu vou perder, na verdade, 15 volts ali naquela bateria. Então, 15. Isso tudo vai ser igual ao potencial que eu cheguei lá, que é o potencial em A, é o VA. Logo aqui, se a gente fizer a nossa continha aqui, ó, VB vai ser igual, menos 60 mais 30 vai dar menos 30, menos 30 mais 20, menos 10, menos 10 mais 20 vai dar 10, 10 menos 15 vai dar menos 5. Então, significa que VB menos 5 é igual a VA. E se a questão pedisse qual é a diferença de potencial entre A e B, ou seja, o VA menos o VB, ele seria igual a menos 5. Então, tem muita questão que pede esses potenciais entre dois pontos. Aí vocês vão perceber que, quando a gente utiliza esse método dos potenciais, a gente consegue achar correntes em alguns circuitos que eles parecem ser muito complexos, né? Mas fica muito mais fácil utilizando esse método aqui. Tá? Por exemplo, esse circuito aí, como é que a gente faria nesse circuito? Diga lá, Samuel. Oi, Sidney, bom dia. Bom dia, pessoal. Rapaz, esse caso aí, eu faria, no centro aí, eu tacaria um 0 volt aí, aqui bem na pontinha esse 30, né, como esse fio aí esse 30%. O cachorro tá latindo muito. Peraí. Mas é isso aí, Samuel, é isso mesmo. Wellington, a transformação delta estrela aí não ia dar certo porque a gente tem fontes e resistores. E aí, quando a gente fala de transformação delta estrela, é só para resistências, tá? Então, tu observa que bem aqui, eu tenho uma fonte de tensão de 30 volts. Tá? Eu vou falar para vocês ainda também de transformação delta estrela hoje ainda, lá um pouco mais para frente, tá beleza? Então, bora lá. Aqui, como o Samuel bem falou, eu desenhei aqui embaixo o circuito, a gente vai fazer em cima desse circuito bem aí, tá? Em geral, quando você olha um circuito desse aqui, a primeira ideia é tentar ali fazer a lei das máquinas, né, de Kirchhoff, e atribuir corrente para tudo quanto é lado, né? Só que com métodos potenciais, essa questão ela fica bem mais prática, bem mais fácil. Então, você pode adotar aqui, ó, que nesse ponto você vai colocar um 0 volts. Então, vou colocar até o símbolo aqui. Vou botar um 0 volts. Beleza? E aí, colocando isso, a gente pode começar, né, a trabalhar nesse circuito, quando a gente coloca o 0 volts ali. Ó, primeira coisa, observem que se eu tenho esse 0 volts aqui, a ideia é a gente poderia percorrer aqui, 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 né, para poder fazer essa análise. Aqui eu tenho um resistor, então fica difícil de descobrir qual o potencial aqui nesse ponto. Da mesma forma que aqui. Se eu percorrer vindo de lá para cá, do ponto 0 até aqui, fica difícil saber qual seria o potencial, porque eu necessitaria da corrente que passa aqui. E é uma informação que eu não tenho. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho uma fonte. E aí eu consigo, sabendo o 0 aqui, eu consigo descobrir qual é o potencial que vai ter bem aqui. Certo? Tá bom? Então, vamos lá. Se eu consigo, então, descobrir qual é o potencial que tem bem ali, eu sei que nesse ponto aqui, ó, saindo daqui e andando até aqui, a saída daqui é positiva, e, então, o meu potencial aqui, nesse ponto, ele vai ser de 30 volts. Beleza? Então, neste ponto aqui, o meu potencial é de 30 volts. Então, se eu seguir agora, nesse trecho aqui, ó, vindo para cá, a gente consegue descobrir qual o potencial que tem nesse ponto aqui. Ou seja, eu estou indo, na saída aqui, ó, eu tenho
o positivo, então o 30 que tem aqui, somado com esse 20 aqui, vai dar para a gente aqui em cima um potencial de 50 volts. Observem que agora já fica fácil de descobrir qual é a corrente elétrica que está circulando aqui nesse trecho. Por quê? Porque agora a diferença de potencial que vai estar em cima do resistor é 50 menos zero. Ou seja, o que vai estar em cima do meu resistor é 50 volts. E aí 50, aplicando a lei de Ohm, 50 dividido por 5, vai dar uma corrente elétrica para a gente nesse trecho aqui, ó, de 10 amperes. Certo? Então ficou bem mais fácil ali, já naquele trecho. Eu posso agora saber qual o potencial que tem nesse trecho bem aqui. Então, se eu caminhar vindo do 50 para cá, ó, eu vou encontrar essa minha bateria aqui, como ela vai estar contrária, na saída aqui, ó, o sinal é negativo, então é 50 menos 10. 50 menos 10 vai dar para a gente aqui 40 volts. Deixa eu só ver aqui quem perguntou. Isso, Rafael, 40. Não, aqui, Gilvan, é só uma questão para a gente determinar todas as correntes, tá? Porque, assim, em geral, quando tu resolve circuitos elétricos, a ideia sempre é que tu determine as correntes que passam em todos os pontos do circuito, tá? Em todos os ramos do circuito. Se você sabe determinar as correntes que passam em todos os ramos do circuito, tu consegue descobrir qualquer coisa. Qual é a diferença de potencial no trecho, qual é a potência, qual vai ser a energia consumida. Então, se você sabe descobrir as correntes em qualquer ponto do circuito, tem acesso a todas as outras informações. Então, em geral, resolver circuitos significa a gente calcular as correntes que passam nos trechos. Beleza? Eu coloquei de forma genérica aqui, mas lá embaixo tem um exemplo que é de uma questão que eu peguei do IME, né? Peguei algumas questões do IME. Tá bom? Beleza, então aqui, ó. Beleza, aqui, então o que acontece? Se eu tenho 40 volts aqui, observem que eu consigo já achar agora a corrente que está vindo para cá, ó. Essa corrente que vai circular nesse trecho bem aqui. Por que eu consigo descobrir a corrente nesse trecho? Porque agora eu sei que eu tenho um potencial de 40 e aqui um potencial de 0. Então, eu sei que em cima do resistor eu vou ter 40 volts. E 40 dividido por 8, né, vai dar para a gente aí uma corrente elétrica nesse trecho de 5 amperes. Certo? Da mesma forma que eu consigo descobrir qual é a corrente que circula nesse trecho aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho 40 e 30. 40 menos 30 vai dar para a gente uma diferença de potencial de 10 volts. Então, aqui em cima desse cara eu tenho 10 volts. 10 dividido por 5 vai dar para a gente uma corrente elétrica de 2 amperes. Certo? Então, observe, como é que eu faço para descobrir qual é a corrente que está passando nesse trecho aqui? E por que eu estou colocando nesse sentido? Porque ela está vindo do maior potencial para o menor potencial, como a gente viu anteriormente. Tá? E se a gente considerando sempre que os portadores de carga, a corrente convencional, né, que são os positivos, tá? Se eu sei que a corrente elétrica que está saindo desse trecho aqui para cima, observa, é 5, e a outra é 2, ou seja, quando essa corrente elétrica chega nesse ponto aqui, ela se divide uma parte para cá, outra para cá. Então, significa que a corrente resultante ali, ela vai ser nada mais, nada menos do que a soma de 5 com 2. Então, aqui, ó, está passando 7 amperes, certo? Observa que essa corrente bem aqui de 5, ela chega nesse trecho e ela vai se encontrar com essa corrente de 10. Logo, o que vai descer para cá é a soma dessas duas. Então, a corrente elétrica que vai circular nesse trecho aqui, ela é de 15 amperes. Certo? E, por fim, né, essa corrente elétrica aqui, ela chega nesse trecho, nesse ponto, e vai se juntar com essa corrente bem aqui, e vai dar origem à corrente que vai passar aqui. Então, eu tenho 15 mais 2,
vai dar para a gente uma corrente elétrica de 17 amperes. Então, todo esse trecho aqui, uma corrente de 17 amperes. E se a gente observar, né, quando essa corrente de 17 amperes chega nesse ponto, vai 10 para cá e 7 para cá, como a gente calculou anteriormente. Ou seja, dando certinho aí a nossa ideia dos circuitos. Beleza? Então, essa questão aí. Exatamente, Ivan. Geralmente ele vai pedir a corrente em algum lugar específico, às vezes a questão te pede potência em um determinado resistor, mas assim, a ideia é sempre que a gente consiga calcular essas correntes elétricas aí, tá? E aí vocês observem que esse circuito aí, por exemplo, a primeira vez que eu peguei ele para resolver, aí eu botei várias correntes elétricas ali e saí fazendo queixo. Aí no meio do caminho você sente raiva, porque dá uma trabalheira, e aí você pula a questão. Você chuta e tem que rezar para poder ver acertado no chute, né? Essa que é a ideia. Mas quando a gente observa alguns métodos, alguns outros pontos de vista para resolver circuito, a gente percebe que tem circuito que ele fica bem mais fácil por determinada análise, tá? Então, a ideia aqui é sempre a gente conhecer várias possíveis técnicas e aplicar quando for conveniente. Se o Kirchhoff ou se aplicar algumas coisas for mais óbvio naquela questão, então aplique. Ou se o Kirchhoff, em determinada questão, for mais fácil para você aplicar, porque você não lembra muito bem como funciona a outra, aí você aplica o Kirchhoff, tá? Então, mas a ideia aqui é conhecer e saber também quando dá para aplicar, tá? Nem sempre dá para aplicar esse método aqui de maneira bem tranquila para resolver questões. A ideia é para a gente pegar o jeito de fazer esse tipo de questão, de observar e de dizer, isso aqui encaixa isso, encaixa aquilo, infelizmente, fazendo muitas questões. Com muitas questões, você vai tendo a prática, vai conseguir observar de maneira bem mais fácil. Bom, mas aí, a priori, essa questão aí foi legal, tranquila, deu para entender aí? Beleza. Então, bora lá, vou passar aqui para a próxima aqui, então. Ó, neste caso aqui, exemplo 8. Então, como é que a gente faria aqui? Sempre que vocês forem observar esse tipo de questões para ver se funciona, a ideia é aqui, ó. Observem um ramo do circuito em que ele não vai ter uma resistência aqui. Em que eu tenha uma fonte sozinha. Por quê? Porque aí, se você imaginar aqui, ó, neste ponto aqui de baixo, você já coloca um 0 volt. Então, como é que eu tenho fio? Esses fios são ideais nos desenhos dos circuitos, significa que aqui eu também tenho 0 volt e aqui também eu tenho 0 volt, ou seja, eu não tenho perda de potencial quando eu tenho apenas uma fiação. E aí eu consigo, ó, analisar aqui, ó. Quando eu vou subindo aqui, ó, eu só tenho essa fonte e eu consigo calcular facilmente esse potencial aqui. Diferentemente, se eu tentasse analisar esse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, observe que eu tenho aqui um resistor, só que eu não sei qual é a corrente que passa aqui, ou subindo ou descendo. Significa que, mesmo tendo essa fonte aqui, eu não consigo determinar qual o potencial que tem aqui em cima. Então, observem que o método é interessante, mas ele não resolve todos os nossos problemas. Tá? Ele é bem legal, mas não resolve todos os problemas. Por isso que a ideia é conhecer a variedade de métodos possíveis para a gente poder aplicar quando for conveniente. Então, neste caso aqui, ó, se eu for fazer essa análise, bem aqui em cima, eu vou ter 40 volts. Olha, como eu tenho aqui uma fiação e eu não tenho nenhum dispositivo aqui no meio, eu não vou ter perda nenhuma ou ganho de potencial, significa que nesse trecho aqui, ó, eu também tenho 40 volts e aqui eu também tenho 40 volts. Certo? E aí, qual é a ideia agora? A ideia fica bem simples.
se eu começar a analisar, vindo daqui de cima, que eu sei que é 40, e passando pela bateria bem aqui, eu consigo determinar o potencial nesse ponto, tanto aqui quanto aqui. E aí eu vou saber qual é o potencial que tem exatamente em cima do meu resistor, tá? E aí fica fácil de calcular a corrente naquele ramo. A gente sabe que um ramo só pode passar uma única corrente. E aí, ó, observe como fica. Então, bem aqui nesse trecho, qual seria o potencial aqui? Se aqui eu tenho 40 e eu vou descer aqui, eu vou encontrar com essa bateria de 10 volts um sinal negativo na saída. Significa que eu vou perder 10 volts. Então, se eu tenho 40 menos 10, aqui eu vou ter 30 volts. Desse outro lado aqui, ó, se eu tenho 40, estou perdendo 20 aqui, ó, devido à polaridade da saída ser negativa, aqui eu vou ter, então, 20 volts. Observem que agora, em cima desse 10 ohms, eu tenho uma diferença de potencial de 30 menos 0. Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial de 30 volts aqui. E aí fica fácil. Por quê? Porque 30 dividido por 10 vai dar para a gente uma corrente elétrica de 3 amperes. E aqui nesse outro trecho eu vou ter 20 menos 0, então eu vou ter uma diferença de potencial em cima do resistor de 20 volts. Logo, a nossa corrente elétrica aqui nesse trecho vai ser 20 dividido por 5, vai dar para a gente... Então, 4 amperes vai circular ali, ele vai passar aqui também embaixo, é o mesmo que vai estar passando aqui. Esse 3 amperes aqui, observe, quando esse 3 amperes descer aqui, ele vai se juntar com esse 4 amperes aqui, e vai resultar numa corrente elétrica nesse trecho de... Tem uma luta aí pra mim, fazer, dia 30 agora. Deixa eu treinar contigo aí, pô. Pode falar uma coisa, porque a cabeça aí de casa, tipo a mulher, tá dando certo. Não, agora chifre. Não é agora chifre não, não sei o que é não, mas ela tá lá em casa. Irmão, tu parece que gostei não, porque eu tô aqui pra repassar minha mãe, negócio de emprego não é comigo não. Não, irmão, é só treinamento. Aqui estão me ouvindo aí, pessoal? Tinha dado uma travada aqui. É, porque caiu aqui a net. Tá voltando aí. Só um momentinho. Hoje está chovendo demais aqui. Internet de padaria, né? Eu não sei porque que o pessoal fala internet de padaria. Eu queria entender esse termo aí. Mas vocês conseguiram entender algum ponto aí travou na hora da explicação aí? Algum ponto vocês não entenderam? Então tá tudo tranquilo. Beleza, então. Beleza, Ué. Então, olha só. Agora, esse exemplo 9 aí. Nesse exemplo 9, nós vamos ter a mesma coisa. E observem que fica fácil também observar logo de cara que esse cara aqui vai ser o nosso elemento aqui que a gente vai utilizar. Tá? Ele que vai ser o nosso ponto de partida. Então, a primeira ideia é, vamos colocar um 0 volts aqui nessa parte de baixo. Sabe que aqui então vai ser 0 volts. Aqui também e aqui também. Se eu subir aqui, ó, andando nesse sentido, eu já consigo encontrar que aqui em cima eu vou ter 80 volts.
Então, como essa fiação aqui é a mesma, a gente não vai ter perda de potencial, significa que eu vou ter 80 volts em todos esses pontos lá em cima, certo? E aí, o que acontece? Eu vou pegar agora e analisar esse primeiro trecho. Aqui eu tenho 80, na saída, observem que eu estou, se eu for andando nesse sentido aqui, ó, na saída dessa primeira bateria, eu vou ter o sinal positivo. Isso significa que bem aqui nesse trecho, eu vou ter um potencial que vai ser 80 mais 10, 90 volts. E aí, em cima desse resistor, eu vou ter uma diferença de potencial de 90 volts. Logo, eu consigo descobrir que a corrente elétrica que passa aqui é 90 dividido por 10, 9 amperes. Nesse outro trecho, ele fica até mais fácil ainda, né? Porque eu só tenho um resistor aqui. Então, se a diferença de potencial que está em cima desse resistor é 80 menos 0, vai dar 80 volts. Então, a corrente elétrica que vai circular nesse trecho aqui é 80 dividido por 40, que vai dar 2 amperes. Beleza. Nesse outro trecho aqui, a gente vai ter, então, uma bateria aqui, e eu consigo, então, descobrir qual é o potencial nesse trecho aqui, que é 80, sinal da saída negativo, 80 menos 30, 50 volts. E, com isso, eu consigo descobrir que a corrente que passa aqui é 50 menos 0, a diferença de potencial dá 50 volts, dividido por 10 vai dar 5 amperes. E no último trecho, eu vou ter, então, 80 menos 20, significa que aqui eu vou ter 60 volts, e 60 dividido por 15 vai dar para a gente uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, essa é a nossa corrente elétrica de 4 amperes. Então, observa que esse 4 amperes, ele também vai circular bem aqui, e é o mesmo que vai estar bem aqui. Porque, nesse ramo aqui, a corrente que vai circular sobre ele é única. Então, se eu determinei que 4 amperes está circulando aqui, é porque é o mesmo que vai estar aqui e é o mesmo que vai estar aqui. Esses 4 amperes, ao chegar nesse nó, eles vão se juntar com esses 5 aqui. Logo, nesse trecho aqui, eu vou ter uma corrente de 5 mais 4, 9 amperes, que é o mesmo que vai estar lá em cima. 9 amperes. Esse 9 amperes, eles vão se juntar com esse 2 aqui, ó, 9 com 2, então aqui nesse trecho vai circular uma corrente de 11 amperes. E aí, esse 11 amperes, olha só, esse 11 amperes, junto com esse 9 amperes aqui, ó, vão se juntar nesse trecho e vão para cá, uma corrente elétrica, então, de 20 amperes. Então, vai estar subindo 20, vai estar indo para lá 20, e aí esse 20 aqui vai passar 11, né? Por que 11? Porque quando esse 20 chega, uma parte vem para cá, que é o 9, que a gente já determinou, e aí o restante, que é 11, vai para o trecho de lá. E aí, se vem 2 para cá para baixo, obviamente que é 9. Então, a gente confirma que 9 que passou aqui embaixo, que a gente conseguiu olhar de maneira bem clara, que é o 9, é o mesmo 9 que vai estar lá em cima. Então, eu consigo ter ali, então, todos os potenciais, todas as correntes em todos os trechos do meu circuito de maneira bem mais tranquila, para a gente poder calcular o que a questão quiser pedir para a gente sobre o circuito. Certo? Bora lá. Aqui é um exemplo do IME, 2007. Então, como é que eu faria neste exemplo aí, turma? A gente poder resolver essa questão. Perdeu um circuito para a gente. Ele diz, a figura acima ilustra um circuito resistivo conectado a 2 fontes de tensão constantes. Considere as resistências em ohms. O módulo da corrente I, que atravessa o resistor de 2 ohms, é aproximadamente, então ele quer saber qual é o valor dessa corrente I que está passando aqui nesse resistor de 2 ohms. Tá?
Então, eu desenhei aqui o circuito maior, copiei a figura. Então, se eu chamar essa corrente bem aqui, ó, que está circulando nesse trecho de corrente 1, e aqui, por exemplo, uma corrente que eu vou chamar aqui de 2, certo? Fica bem fácil perceber o seguinte: duas correntes estão chegando e está saindo uma terceira. Então, a soma de quem chega é igual a quem está saindo. Logo, eu posso dizer que o meu I2, por exemplo, é a mesma coisa de I menos I1. Então, aqui, ao invés de escrever I2, eu posso simplesmente escrever logo I menos I1. Tá? Vamos analisar, então, o nosso método dos potenciais aqui. Vou aplicar aqui, ó, nesse trecho, o meu 0 volts, certo? E aí, aplicando o meu trecho nesse 0 volts, eu vou ter aqui, ó, indo por esse lado, eu encontro apenas uma bateria, aqui nesse outro lado também apenas uma bateria, então eu consigo determinar os potenciais desses dois pontos aqui, ó. Então, vamos lá. Nesses dois pontos ali, vou ter o quê? Eu indo aqui na saída eu tenho positivo, então aqui eu tenho 12 volts nesse ponto aqui. Então, tem um potencial de 12 volts aqui. Já nesse ponto aqui, eu indo por este lado, eu vou ter aqui um potencial de 7 volts. Certo? Observe que dá até para a gente calcular logo a corrente que está circulando aqui. Esse aqui é o potencial maior e aqui é o menor. A corrente vai circular nesse sentido. Então, qual é a DTP que tem em cima desse resistor de 10 ali? Esse aqui é um extra, não é o que a questão pede, mas só para mostrar. Vai ser 12 menos 7, né? Vai dar 5, e 5 dividido por 10 vai dar 0,5 amperes. Certo? Da mesma forma, eu posso determinar qual é a corrente que circula nesse trecho e também nesse trecho. Aqui vai dar 2 amperes, 12 dividido por 6, e aqui vai dar 7 dividido por 8 amperes. Pronto, vamos embora para cá. Analisando, então, o método dos potenciais, eu vou começar a analisar esse circuito saindo daqui desse ponto, indo em direção a esse ponto e depois para cá. Observe que eu vou analisar só esse trecho do circuito aqui. E qual é a conclusão que a gente chega bem aqui? Se eu saindo desse ponto de zero, passando por esse resistor, e depois indo para cá, eu sei que aqui o potencial é de 12 volts. Então, tudo que eu achar, todos os potenciais que eu achar aqui no meio do caminho, tem que ser igual ao meu 12 que está aqui. Certo? E aí eu consigo montar, então, uma equação. Observe, eu vou fazer aqui de verde. Tá? Indo daqui, eu estou indo contra o sentido da corrente, então eu vou ganhar o potencial, que vai estar em cima desse resistor. Logo, o que eu tenho bem aqui nesse trecho é 2I. Vamos lá. 2I. Por quê? Porque eu ganhei saindo do zero e passando contra a corrente elétrica ali. Aqui, novamente, eu estou indo contra a corrente elétrica também e vou ganhar aqui um outro potencial nesse trecho bem aqui, né? Que vai ser, então, a soma de 4, e eu chamei de I1. E observa que tudo isso tem que ser igual ao 12, que é o potencial que tem lá naquele trecho. Aqui eu posso dar uma simplificada, se eu dividir todo mundo por 2, se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar I mais 2 e 1 igual a 6. Então, eu vou deixar essa primeira equaçãozinha bem aqui. Pegando agora do outro lado, esse lado aqui, ó, eu posso ir subindo aqui também, ó. Por que eu não escolho outro caminho? Eu vou escolher um caminho aqui, que é o caminho que envolve a letra I, para justamente poder utilizar aqui nessa equação aqui, fazer o nosso sisteminha bem simples. Então, indo nesse caminho, eu vou ter, novamente, vou fazer agora de lilás aqui, não, de azul.
Peraí. Seguinte, então vai ser, ó, 2 I também, que é esse primeiro aqui. E aí eu vou ter aqui agora uma corrente aqui, ó. Como eu coloquei essa corrente descendo, também eu vou ter, então, o valor de 5 pela subtração das correntes que eu chamei de I menos I1. E isso tem que ser igual ao potencial que está lá em cima, que é o potencial de 7 volts. Aqui vai ficar, então, o seguinte, ó. 2I mais 5I vai dar para a gente 7I menos 5I1. E isso aqui é igual a 7. Então, vou ter aqui um sisteminha bem simples. Nesse caso agora, vai ser aqui, ó, I mais 2I1 igual a 6. E aqui 7I menos 5I1 igual a 7. Para a gente poder eliminar ali, utilizando o método da soma, vou multiplicar em cima por 5 e embaixo por 2. E aí isso aqui passa a ser o seguinte. Em cima por 5 vai ficar 5i, mais 10i1, mais 30, ou igual a 30. E aqui embaixo vai ficar 14i menos 10i1 igual a 14. Então, se a gente passar aqui a régua e somar, nós passamos a régua e somar, nós vamos ter, então, que 19i é igual a 44. I vai ser igual a 44 dividido por 19. E aí, meu amigo, só na calculadora aqui, vai dar 2 é outra coisa, né? Deixa eu ver se tem... Não dá 3. Então, eu já vou admitir ali que a nossa resposta é 2,32 amperes. Então, aqui vai dar letra C. Então, observa que por esse método, né, que coube nessa questão, a questão ficou bem mais fácil, né, de ser resolvida. Beleza? Pronto, agora vamos aqui para a próxima. Aqui. Exemplo aqui de número 11. Tá? Esse exemplo aqui é o seguinte. Observa que aqui ele já é um circuito que a gente vai aplicar aí a metodologia que a gente já estudou até o momento, né? Pode ser uma, pode ser a outra. Tá? Então, vamos começar o seguinte. Ele disse que bem aqui, no trecho aqui, eu tenho uma corrente de 10 amperes, tá? Então, o que a questão pede? No circuito abaixo, sabendo que a corrente elétrica em destaque vale 10 amperes, determine a tensão fornecida pela bateria. Então, ele quer saber qual é a tensão fornecida pela bateria, tá? Então, vamos começar numerando aqui alguns pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Observe que nesse trecho todo aqui, ó, ele não tem nenhuma resistência, nenhum dispositivo, então não tem nem ganho, nem perda de potencial. Significa que aqui, neste trecho, vai ser também o potencial A. Aqui eu vou chamar de B, e aqui eu vou chamar de C. Certo? E aí a ideia é o seguinte, né? Esse circuito aqui dá para a gente poder, por exemplo, redesenhar ele, tá? Fazer de uma maneira mais simplificada, porque do jeito que está aí, parece que está meio confuso, né?
Aqui todo mundo acredita que sabe o que significa isso, né? Significa que esse fio está passando por cima desse outro e aqui nesse trecho aqui não há nenhum tipo de contato elétrico. Eu poderia, por exemplo, ó, sumir com esse cara daqui e colocar ele direto aqui, ó. Né? Colocar ele nesse trecho aqui. Esse resistor de 4 ohms. Tá? É uma outra ideia aqui para a gente poder redesenhar. Dá para a gente poder redesenhar ele, colocar de uma outra maneira. A gente chama isso até de malha holandesa, né? Quando a gente faz umas reviravoltas aqui no nosso circuito e deixa ele planar. Nós vamos desenhar aqui de uma outra maneira, tá? Vou pegar o primeiro trecho. Vai ficar o seguinte, ó. Eu vou passar a desenhar ele para cá. Então, aqui eu vou ter a nossa fonte, que vai ter o nosso Ezinho. Aí eu tenho um resistor aqui de 4 ohms. Aqui, um outro resistor de 4 ohms. E esse aqui, de 6 ohms. Então, aqui é o nosso ponto A. E aí eu vou colocar o ponto C bem aqui. Então, observe o seguinte, ó. Do ponto A até o ponto C, eu tenho esse resistor de 6 aqui. Então, vou desenhar ele. 6 ohms. Do ponto A até o ponto C, vem aqui, ó, eu também tenho outro resistor de 3. Então, significa que esse cara aqui, ele vai estar assim, ó, em paralelo com aquele outro. Certo? E de A para B, eu tenho esse aqui de 6, e de A para B também tenho outro de 6 aqui. Então, o primeiro já está desenhado, que é esse aqui, né? Esse cara aqui. Vou mostrar aqui melhor para vocês. Esse aqui, ó, é esse mesmo que já está desenhado aqui. Agora falta desenhar esse cara aqui, né? Então, ele também está entre A e B. Então, entre A e B, eu vou ter um outro aqui, ó. 6. E aí, já fiz esse. Falta apenas mais um, que é esse cara de 4 aqui, ó. Ele vai estar pegando diretamente do ponto B até o ponto C. Então, aqui é 4 ohms. Então, daqui já fica mais fácil da gente enxergar que eu tenho 6 e 3 aqui em paralelo e esses dois aqui também em paralelo. Agora, olha a grande ideia dessa questão bem aqui, tá? Para a gente poder resolver essa questão. Se vocês prestarem atenção aqui, vamos dizer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, vamos utilizar aquela técnica que a gente aprendeu das correntes elétricas, certo? Lá em cima, aquela primeirinha que eu chamei de X. Então, vamos supor que você diga assim, ó, nesse trecho aqui, ó, a corrente que passa, ela é X. Entre esses dois resistores, vocês conseguem perceber que a relação aqui é 2 e 1, né? 2 para 1. Certo? Ou seja, se a corrente de cima, a gente faz sempre a inversão, né? Se aqui é 2 e aqui é 1, significa que o que vai estar em cima é 1, então, ou seja, 1x, e o que vai estar embaixo é 2. Então, nesse caso, 2x. Então, aqui eu vou ter 2x. Observem que essas correntes aqui, ó, elas vão chegar nesse trecho, vão se somar, dando aqui, ó, 3x. Então, nesse trecho aqui, ó, tenho 3x. Beleza? Esse 3x, então, vai descer aqui, ó, e vai chegar até esse ponto aqui. Agora, olha o que é mais interessante ainda. Como é que eu faço para descobrir quais são as correntes que estão passando aqui e aqui? Aí você vai analisar o seguinte, olha só. Se aqui, olha só, se aqui eu tenho 6 e 3, a gente sabe que o paralelo de 6 e 3, bota bem aqui, ó, paralelo de 6 e 3 é o produto pela soma. Isso aqui vai dar 18 dividido por 9, isso aqui dá 2.
Então, observem que se eu pegar todo esse trecho aqui, ó, qual vai ser a nossa resistência equivalente desse trecho bem aqui? Aí você vai dizer, é o 2 que está aqui, mais esse 4. Vai dar 6 ohms. E aí tu concorda que esses 6 ohms aqui, ó, ele vai estar em paralelo com esses outros dois aqui, ó? Vocês conseguem enxergar aí o que eu fiz? Beleza. Então, se eu digo que a corrente que está passando aqui, olha só, se são resistores iguais, o que a gente pode garantir? Que a corrente que passa por eles, né, se eles são iguais em paralelo, a corrente que tem que passar por eles também deve ser iguais, certo? Então, se aqui, nesse trecho, está passando 3x, é porque aqui também está passando 3x e aqui também está passando 3x. Tá? Logo, nesse trecho aqui, ó, passa 3x e aqui também vai passar, eita, que 3 feio, e 3x também. Essas três correntes, essa e essa, quando chegarem aqui nesse trecho, elas vão gerar uma nova corrente aqui que vai ser o 9x. Então, aqui, ó, vai passar uma corrente 9x, que é a mesma que vai subir, que é a mesma que vai passar aqui, 9x. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar aí a minha ideia? Pronto. Aí, beleza. Aí você pode perguntar, tá, mas aí como é que eu vou fazer, então, para calcular, né, essa nossa eletromotriz ali, na bateria? Bom, inicialmente, o que você pode pensar? Eu vou resolver aqui todas essas associações aqui de resistores e aí, daí partir. Mas você pode utilizar aquele método dos potenciais que a gente falou, né, ainda há pouco. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse trecho aqui, vou desenhar aqui uma linha tracejada, ó. Vamos circular apenas nesse trecho aqui, ó, nessa malhazinha aqui, ó. Então, circulando nessa malha aqui, se eu circular nessa malha e colocar o famoso 0 volts bem aqui, eu consigo descobrir qual é o valor de E, certo? Beleza? Consigo descobrir qual é o valor de E, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia. Só que aí, observa o seguinte, que para descobrir esse valor de E, eu precisaria saber primeiro quem é o valor de X, tá? E aí que a gente vai utilizar agora o dado da questão. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente conseguir enxergar como é que a gente vai calcular esse valor de X. Deixa eu só mudar aqui a borracha. Valor de X. Então, vai ficar assim, ó. Observem que quando eu tenho aqui o valor da corrente elétrica indo de A para C, no resistor de 3, aqui, ó, observe esse resistor de 3, aqui no nosso desenho, ficou como sendo uma corrente de 2x, tá? De A para C, de A para C. Então, de A para C, passando pelo resistor de 3, ficou 2x, indo de A para C. Então, significa que daqui para cá, ó, a corrente está subindo, vou colocar aqui, está subindo, e é o valor de 2x. E outra coisa também interessante, observe que esse carinha bem aqui, ó, ele tem, indo de A para B, novamente, ele tem também uma corrente, que foi determinada bem aqui, ó, nesse trecho, ó. É o famoso 3x. Então, de A até o ponto B, eu tenho uma corrente de 3x, ou seja, uma corrente que está vindo de A para B. Então, nesse trecho aqui, eu vou ter uma corrente elétrica de 3x. Tá, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz isso? Porque, observe, esse 10 amperes aqui, ó, ele vai chegar nesse trecho
E aí só tem duas opções. Ele vai para cá, para cima, e vai para cá, para o lado. Exatamente. E aí eu consigo aplicar a primeira lei de Kirchhoff, né? Ou seja, nesse trecho aqui, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó, que 3x mais 2x é igual a 10, logo nosso x vai ser igual a 2. Beleza aí? Então, eu consigo descobrir qual o valor do x, tá? 2 amperes. E aí, se eu sei que o valor de x é 2, eu consigo agora calcular o valor da minha fonte bem aqui, aplicando o método dos potenciais, partindo, né, desse ponto aqui. Então, eu vou aplicar agora para vocês, e aí a gente vai conseguir chegar à solução dessa questão aí. Porque, uma vez que eu achei o 2, eu poderia fazer a associação aqui equivalente, né? Desse circuito todinho, já tem a corrente elétrica, que é 9 vezes 2, daria 18, e aí eu poderia fazer assim, a corrente que sai da fonte, dá para calcular a resistência equivalente, então daria para fazer. Mas, pelo método dos potenciais, ele sai mais rápido. Então, vamos lá. Saindo aqui, partindo do ponto, eu tenho 0, né, que é o primeiro ponto, e aí eu vou encontrar aqui uma fonte, a gente sabe que na saída aqui dela é positivo, então vai ficar mais o valor da fonte. Vou encontrar aqui o nosso resistor. Eu estou indo no mesmo sentido da corrente, então eu vou ter uma perda de potencial. De quanto? 9x vezes 4. E aí, pessoal, eu vou ajeitar depois. Eu queria colocar a conta pronta aqui, fica mais fácil, né? 36x. E aí eu vou descer. Quando eu desço aqui, ó, eu estou indo aqui nesse sentido e a corrente também está descendo. Observe que o 3x também está descendo. Então, eu estou no mesmo sentido da corrente, então eu vou perder o potencial de quanto? 6 vezes 3, x. Então, vai ficar 6 vezes 3x, vai dar 18x. E aí eu desço aqui, ó, e vou passar novamente por um resistor e vou encontrar esse zero aqui novamente. Então, vai ser igualado a zero. Então, esse cara aqui, eu vou ter uma perda de potencial, porque eu estou no mesmo sentido da corrente, de quanto? De 9 vezes 4, novamente. Aqui vai ficar menos 36x. Isso tudo aqui é igual a zero. Logo, o nosso Ezinho, ele vai ser igual. 36 mais 36, 72. 72 mais 18 dá 90. Então, vai ficar igual a 90x. Só que o x vale 2. Então, 90 vezes 2 vai dar 180 volts. Então, está aqui a nossa resposta, tá, dessa questão. Você poderia, como eu falei para vocês, resolver a equivalente, né, e aí calcular. Mas observem que a conta ela ficou bem menor se a gente fosse aplicar o tradicional. O Kirchhoff, ele resolve tudo, né? Mas, para determinadas situações, fica mais complexo, né? É igual Newton, né? Newton e energia, né? Por energia, algumas questões saem muito mais fácil do que resolver utilizando lei de Newton, né? A corrente seria o mesmo valor, Gilvan. Bem aqui, ó. Tu lembra que a gente conseguiu calcular que o valor de x, ele vale 2 aqui, ó? Então, e lembra que eu determinei que essa corrente que sai da fonte é 9x? Então, a nossa corrente era só pegar o 2 e substituir lá no valor de x, daí é 18 amperes. Beleza? Só que aí, obviamente, né, tu teria que calcular a resistência equivalente do circuito inteiro. Né? Beleza? Aí, só para demonstrar, né? Por exemplo, como eu sei que a minha bateria ela é 180 volts, eu sei que a corrente
180 dividido pela resistência equivalente, aqui eu teria, então, 180 dividido por... Aí, vamos calcular o REC aqui. Eu sei que, eu mostrei para vocês ainda há pouco, esse trecho com esse aqui vai dar uma resistência de 6, né? Ou seja, significa que aqui eu tenho 6, paralelo com 6, paralelo com 6. Aplicando a regra rápida, resistores iguais em paralelo, né? Eu teria, então, o valor da resistência dividido pela quantidade. Então, seria 6 dividido por 3, que daria 2. E aí, esse 2 ficaria em série com esse 4 aqui. 4 mais 4 mais 2 dá 10. 180 dividido por 10 dá um 18 amperes, né? Que eu te falei. Tá bom? Oi. Então, professor, bom dia. Foi justamente essa dúvida que eu tinha, porque eu tinha feito aí eu tinha dado 10 ohms aí, né, a resistência equivalente. Só que eu não consegui achar como é que você achou para dar esse 18 Corrente? amperes aí, a corrente, porque ela tá dando 10 aqui, né, nessa malha aqui, ó. Aí, Sim. só que aqui, por exemplo, eu fiz aqui, né, o circuito. Aí eu cheguei nessa resistência equivalente, aí tá o potencial. Aí como é que eu joguei esse 10 para dentro para dar 18? Eu não peguei essa parte aí. Ah, beleza. Então, deixa eu explicar aqui, ó. É porque, lembra daquele método da divisão da corrente que eu expliquei bem aqui no início, ó? Esse aqui? A divisão proporcional? Porque eu peguei daí, eu já estava no exemplo 2, eu acho, quando eu cheguei na aula. Ah, tá, entendi. Então, beleza, deixa eu explicar aqui, ó. Olha o que acontece. Essa técnica aqui, era para a gente dividir algumas correntes, né? Eu calcular algumas correntes que estão em paralelo, para a gente não precisar estar fazendo todo o circuito, certo? E aí ela vai consistir na proporcionalidade. Como é que vai funcionar aqui, ó? Observa que eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma corrente que chega, que eu sei o valor, que é de 10 amperes, certo? E a gente sabe que uma parte dela vai para cá e outra parte vai para cá. Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. Beleza? A pergunta é, qual seria a maneira tradicional de calcular essas correntes aqui? A maneira tradicional seria a seguinte, olha, eu vou calcular o paralelo desses dois, então o paralelo aqui desses dois vai dar 1,2, certo? Produto pela soma. Então, 3 vezes 2, 6, dividido por 3 mais 2, 5. Então, aqui vai dar 1,2. E aí eu conseguiria calcular a DDP que vai estar aqui, ó, desses terminais. Por quê? Porque eu tenho a corrente. Então, ficaria 1,2 vezes 10, daria 12 volts. Aí, como eu sei que eles estão em paralelo e a DDP é a mesma, para calcular a corrente aqui em cima, eu faria 12 dividido por 3, dá 4. 12 dividido por 6, dá 6. Essa seria a maneira tradicional, certo? Agora, qual é a ideia aqui desse método aqui? Que facilita para a gente, principalmente naquele tipo de questão. A gente sabe que essas diferenças de potenciais que estão em cima desse cara e desse são iguais, por quê? Porque eles estão em paralelo. Então, V1 é igual a V2, que é a mesma, nesse exemplo, tensão de AB. Certo? Mas como é que eu calculo a tensão V1? Ora, a tensão V1 em cima daquele resistor é o produto da resistência vezes a corrente. E como eles são iguais, eu vou colocar aqui só o V2, que é igual a R2 vezes I2. Uma outra informação que a gente sabe dessa questão é que se essa corrente de 10 amperes chegou nesse ponto e se dividiu para cá, significa que a soma dessas duas devem dar o quê? O valor de 10 amperes. Certo? Então, esse método aqui da proporcionalidade, ele basicamente está respeitando isso aqui, ó. E aí eu mostrei bem no início que isso aqui vai ser respeitado sempre, tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Esse resistor de cima, ele é maior do que o de baixo. Significa que quando essa corrente de 10 passar para cá, a parte de cima vai ter uma corrente menor do que a parte de baixo, porque quanto maior a resistência, né, menor a corrente. E aí, o que a gente vai fazer? Se aqui em cima é 3 e aqui embaixo é 2, a gente vai pegar e vai inverter isso. Ou seja, o valor 2 que está aqui embaixo, a corrente que vai passar aqui vai ser um 2 vezes um valor X qualquer, certo?
E aqui embaixo vai ser o 3 vezes o x. E aí, por que eu faço isso? Porque se eu multiplicar esse 3x vezes o 2, observa que eu dou o quê? 6, né? Ó, vai dar 6. E se eu lá em cima multiplicar o 3 vezes o 2x, também dá 6. Ou seja, no final das contas, a gente está garantindo isso bem aqui, ó. A gente está garantindo que o produto de cima, né, desse resistor com a corrente, ele seja 6x. E do outro lado, também vai ser 6x. E aí garante para a gente que a gente está atendendo a isso. Beleza? Então, eu fiz isso aqui primeiramente. Só invertir a proporcionalidade. A corrente de cima vai ser menor do que a corrente de baixo de maneira proporcional. Show. Mas eu também sei que isso aqui também deve ser atendido. Logo, a corrente que chega aqui, que é 10, tem que ser igual à soma de 3x mais 2x. Então, 2x mais 3x vai dar igual a 10. Eu consigo, então, determinar que o meu x é igual a 2. E aí eu consigo facilmente achar qual a corrente de cima. Se eu sei que em cima é 2 vezes x, e x vale 2, então fica 2 vezes 2, dá 4. E aqui embaixo, 3 vezes 2, dá 6. Então, observa que são as mesmas práticas, só que dessa maneira aqui, à medida que você vai praticando, fica muito mais fácil de você enxergar, né, essas proporcionalidades, tá? E muito mais fácil de resolver o circuito. E, Gilvan, até aqui tu entendeu? Para a gente poder ir lá na questão e eu te mostrar? Show. Agora eu vou voltar para a questão. Aí eu fiz outros 2 exemplos aqui, né? Só para entender. Quando tem 2, né? Que aqui, por exemplo, nesse caso aqui eu posso reduzir, né? Aqui dá para dar uma simplificada, 200 e 800, né? E aí eu mostrei que quando eu tenho 3 ou mais aqui resistores, a gente vai pelo MMC e vai dar a mesma ideia. E aí pronto, ó, vou voltar para lá. Quando a gente chega aqui, esse aqui, pronto. É aqui que vem o grande pulo do gato, que facilita a nossa vida, porque a gente, pelo método tradicional, iria ter esse problema, porque esse 10 aqui, ó, na hora que você redesenha o circuito, fica complicado de saber aonde é que ele está indo, né? De onde é que ele está entrando. Ah, ele está vindo por aqui, né? Não sei, fica meio complicado, porque ele está só no mesmo fio, que é o fio A. Tu sabe que está sendo injetado aqui, como se tivesse alguma coisa de fora e injetasse 10 amperes aqui. E aí tu fica sem saber, porque não tem como fazer se não utilizar esse método. Então, olha só. Observa aqui. Nesse trecho aqui, aí eu fiz o seguinte, ó. Eu tenho esses 2 aqui em paralelo. Eu joguei e disse assim, olha, em cima eu vou chamar de 2x. Outros, eu vou chamar de x. E em cima eu vou chamar de x. Qual deve ser o valor daqui de baixo? Aí eu vou usar aquela ideia. Se eu sei que aqui em cima é 6 e aqui é 3, eu posso dar uma simplificada. Se eu dividir todo mundo por 3, aqui equivale a 1 e aqui equivale a 2. Agora eu vou fazer a proporção inversa. Se eu digo que aqui em cima é x, aqui embaixo tem que ser o dobro. Por quê? Porque tu sabe que a gente tem que inverter. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Se eu dividir por 3, aqui era como se fosse 1 e aqui como se fosse 2. Como a gente tem que inverter a corrente de cima passa a ser um x e a corrente de baixo passa a ser 2x. Certo? Aí essa que foi a ideia. Aí pronto. Uma vez que eu fiz isso, se eu chamei esse aqui de x, eu sei que a de baixo desse paralelo tem que ser 2x. Pronto. Essas duas correntes, quando chegam bem aqui, elas vão se somar, passa a ser um 3x. Beleza. Uma vez que eu sei que essa corrente que passa aqui é 3x, aí eu fiz uma análise bem rápida aqui, ó. Esses 2 em paralelo dá 2. Junto com esse, vai dar 6. Então, eu tenho uma resistência equivalente desse trecho todo de 6 ohms. Ora, se eu sei que a corrente que passa por ela é 3x, e todo mundo aqui, ó, são 3 resistores de 6 em paralelo, se 3 está passando aqui, ele deve obrigatoriamente passar também nos outros 2. Tá? E aí eu consigo descobrir qual é a corrente de cada um.
desse aqui e desse aqui. Pronto. Aí eu fiz isso, determinei que a corrente que passa aqui é 9x. Por quê? Porque essa vai descer, vai descer e vai descer. Então, todas as três aqui somadas vai dar 9x, que é justamente a corrente que passa aqui na fonte, ó. 9x. Agora, como é que eu fiz para descobrir qual é o valor da corrente? Aí eu vim para cá, voltei para o circuito original. Então, a ideia é, eu tenho a informação que essa corrente que está sendo injetada ali em A vale 10. Então, beleza. Essa corrente chega aqui, quando ela chega nesse ponto, uma parte vai para cá e uma parte vai para cá. Agora, eu preciso saber qual é a corrente que está indo de A para C e de A para B. Aí eu venho, ó, de A para C, passando pelo resistor, 3 tem que ser 2x. Então, eu coloquei, ó, indo de A para C, passando pelo resistor 3, 2x. Agora, a outra, quero descobrir essa daqui. Indo de A para B, passando pelo resistor 6, tem que ser quem? Então, ó, indo de A para B, passando pelo resistor 6, tem que ser quanto? 3x. Então, eu fui lá e coloquei aqui, ó, 3x. E aí ficou fácil. Por quê? Porque eu sei que essa corrente, quando chega aqui, tem que ser a soma dessa com essa. Logo, 3x mais 2x tem que ser igual a 10. Aí eu descobri que o x vale 2. E aí, se eu descobrir que o x vale 2, se a corrente que está saindo da fonte é 9x, 9 vezes 2 dá 18. Beleza? Show. Cara, entendi. Aí, pode falar, meu querido Roberto. Bom dia, professor Silvio. Silvio, o pessoal com dúvida aí, show aí, entendi. Só com relação a esse nó, o ponto A, entendeu? Quer dizer que essa corrente aí, de 10 amperes, ela não vai para esse resistor que está no trecho AB e AC. Não. Isso, né? Ela só vai no trecho de baixo, aí AB, né? Nesse trecho aí de 3 ohms subindo, é isso? Entre A e C, né? Isso. É porque eu achei o seguinte, que essa corrente de 10 amperes, é por isso que eu não estava entendendo muito bem. Ela estava entrando aí nesse ponto A, estava se dividindo aí em todo esse ramo aí, entendeu? Entre A e C, entre A e B, todo esse trecho aí. Mas é só no trecho, nesse trechozinho que você falou, né? Onde tem exatamente. Não é isso? E é isso que porque ficaria com eu estava assim, imaginando assim, né? Eu estava imaginando assim, não, que essa corrente ia chegar aí de 10 amperes nesse nó A, né? E ia se dividir em todos esses trechos aí, entendeu? Mas não é. Só que né? ela está só. Não. E aí é isso que faz essa questão ela ficar um pouco confusa na hora de você resolver. Porque ela está só naquele ponto ali, como se ela estivesse no ponto A mesmo. Ó, no ponto A tem isso, entendeu? Assim, eu estava fazendo errado, porque eu estava imaginando assim, não, eu vou achar que o R equivalente desse circuito aí, essa parte aí que você fez aí, né? Que dá 2 ohms, não é isso? Isso. Dá 2 ohms, né? O R equivalente, aí vai ficar a fonte, né? Pulso eletromotriz ali, aí 4 ohms, aí o ponto A, aí 2 ohms, aí o ponto B, 4 ohms e a fonte novamente, entendeu? Aí entra 10 amperes no A, mas não é isso que está acontecendo no circuito, né? Beleza. Não. Valeu. Obrigado, viu? Beleza.